Boa tarde, meus irmãos, boa tarde, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 23 de outubro de 2025. E nesse horário das quintas-feiras, nós estudamos esta obra, né? Luz do Mundo, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues. Nós vamos estudar o capítulo 12, Efatá, não, Efata, abre-te. Nós hoje vamos começar no parágrafo 20. Nas suas almas, as interrogações íntimas inquiriam, né? Nas suas almas, as interrogações íntimas inquiriam. É o 20º parágrafo. Mas antes de iniciarmos, vamos aqui sempre elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, os espíritos amigos, que nos permitem, né, essa grande oportunidade de mais uma vez entrarmos em contato com o Evangelho de Jesus. Necessidade há e muita. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça e que possamos sempre contar com a inspiração dos amigos espirituais a nos ajudar na compreensão desses ensinamentos tão importantes. E sempre pedimos a Deus que abençoe não só a nós, nossos familiares, amigos, nosso lado, nossos vizinhos, mas a todos aqueles que hoje, nesse momento, se encontram em sofrimento, em desequilíbrio, necessitando do consolo, do amparo, do socorro do Pai amado. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça sempre, tá? Estou passando a palavra aqui para a Denise, que vai coordenar o nosso estudo. A palavra está com você, Denise. Obrigada, Rose. Boa tarde, queridos. Mais um dia de estudo, agradecemos. Então, eu vou dar uma leiturinha no último parágrafo, no 19º, tá? Como as enfermidades são a resultante dos desregramentos humanos e estes se encontrem por toda parte, ali, diante das mãos, os limitados e infelizes formavam um compacto grupo ansioso, cheio de esperanças. Então, a gente relembra que Jesus tem a missão de espalhar a boa nova por todos os lugares. Então, ele sai, volta para Galiléia, depois ele sai novamente, né? E vai a Jerusalém, vai a todas as cidades, inclusive as cidades da Decápole. E sabemos que as cidades da Decápole, essas cidades têm a influência muito grande dos, meu Deus do céu, esqueci a palavra agora. Como se fala, Rose? Que o Paulo dizia que era, Dos gregos? não, tem a Dos influência dos gentios? gregos, Dos gentios? Dos gentios, gentios. perdão. Paulo falava os gentios, né? Naquela época, perdão, gente, a memória é muito falha. E então ele levava esses pagãos, era o que eu queria lembrar, a todos os povos, né? Inclusive aos pagãos, que também eles eram irmãos de Cristo, né? Irmãos de Jesus. E ele fazia questão de levar isso a todos. Bom, e sendo assim, esses povos tendo toda essa mistura de outras crenças, mas já sabedores da aproximação de Jesus, porque Jesus já tinha chegado por aquelas terras, já tinha feito outras curas, inclusive da mulher cananeia, né? Da filha da mulher cananeia. Eles acreditavam, mas qual é o problema? Eles já eram uns povos que não aceitavam muito os judeus. Os judeus não eram bem-vindos lá, mas eles aceitavam Jesus, eles recebiam Jesus.
porque sabia que ele tinha uma capacidade. Como eles criam, né, em outros deuses, muitos ficavam na dúvida, eles não tinham um Deus só, por essas influências. E eles gostariam de saber, eles tinham a curiosidade de saber, de ver como é que ele fazia essas coisas que chegavam aos ouvidos dele, as notícias, né? Então, aquele povo todo cercava Jesus quando ele chegou lá. E estava um grupo, como ela diz aqui, formava um grupo compacto, ansioso, mas cheio de esperanças, porque o sofrimento era muito em qualquer lugar, né? As doenças, como ela diz aqui, as enfermidades, são resultantes dos desregramentos humanos, então está em todo lugar, em toda parte. Vamos iniciar no parágrafo de hoje, que é o 20º. Nas suas almas, as interrogações íntimas inquiriam quanto às possibilidades do Galileu, e cantando expectativas, acercavam-se ávidos, buscando o aguardado milagre libertador de fora. O que nos diz Amélia? Pois o verdadeiro fenômeno da libertação, que procede de dentro, sempre fica à margem do interesse coletivo. Então, nós muitas vezes queremos esse milagre, olha, nós de hoje, até hoje, né? Não diferente daquele povo daquela época, até hoje nós gostamos da transformação rápida de fora. E continuamos ainda resistindo a fazer essa transformação mais lenta, né? Porque a natureza não dá saltos, mas necessária de dentro para fora. Pois o verdadeiro fenômeno da libertação, que procede de dentro, sempre fica à margem do interesse coletivo. Diante dele, exaltam-se os desejos superiores, a sua paz irradiante transforma-se nos que o cercam em festa de alegria. Gente, eu não estou enxergando direito. Ainda com esse óculos novo. Diante dele exaltam-se os desejos superiores. A sua paz irradiante transforma-se nos que o cercam em festa de alegria, e a sua luz ignota penetra dulcificando, de modo a que singular e insólita serenidade de todos se aposse tranquilizante. Então, Jesus, com o seu magnetismo, ele acalmava, tranquilizava a todos com a sua paz. Nesse clima que visita aqueles que ali ora o recebem, alguém, em nome do desejo de todos, antes de qualquer delonga, antecipando a que os seus lábios entoem o hino do despertamento de consciências, toma de um atormentado, de todos conhecido, um surdo e gago, e apresentam a ele, rogando, em dúvida, sua intervenção. A nossa autora espiritual, Amélia Rodrigues, retira essa parte do Evangelho de Marcos, no capítulo 7 e nos versículos de 31 a 37. O homem que personifica a representação das chagas humanas de todos os tempos e deseja e duvida, anseia e teme, quer e não compreende, deixando-se arrastar inerme pela curiosidade geral. Então, esse gago, surdo, ele não sabia, né? Ele não ouvia. Então, ele não estava sabendo das notícias, né? Mas alguém aí que se tem a dúvida, né? Ou foi, de repente, tocado pela misericórdia divina e levou aquela pessoa com interesse de que. Ou foi pela curiosidade mesmo de saber, será que, de testar, né?
Será que esse mestre Galileu, né, realmente consegue fazer essas coisas? É pela curiosidade de querer ver também. Pode ser. A gente não sabe, né, qual era a intenção, mas pelas palavras de Amélia Rodrigues, como ela diz, ó, ele personifica esse surdo gago, ele personifica a representação das chagas humanas de todos os tempos. Como é que é? A gente deseja, mas duvida se vai conseguir. Não é assim? A gente anseia, mas a gente teme ao mesmo tempo. A gente quer, mas a gente não compreende. E ele foi assim que ele foi deixando se arrastar pela turba. Eles foram levando ele e ele foi junto. Aí, Jesus, mas assim, é a dúvida daquele povo de lá não era como a dúvida dos fariseus, querendo pegar Jesus fazer uma pegadinha com Jesus. Não, era uma dúvida autêntica, né? Porque eles não viam muito daquilo, e, né? Não viam. A- E o que acontece? Eles eram sofredores como todos, né? Eram doentes do corpo, né? Muitos, muitos não chegam. Gente, como não estou enxergando? Muitos realmente não criam e duvidavam do poder do mestre. Comovido ante o paciente irresponsável, cobaia ignorante da mole humana, que testa a sua grandeza e o seu poder, toma-o pela mão e afasta-se. Então, Jesus, percebendo, né, lógico, né, lendo o coração de todos ali, percebendo aquela multidão de pessoas que estavam muito interessadas, mas não pela querendo a cura dele, interessados em saber como é que ele fazia, queriam ver, a curiosidade, queriam testar. Será que esse mestre realmente realiza esses prodígios, né? Então Jesus, percebendo isso, pega esse homem pela mão e se afasta da multidão. Mesmo porque, gente, imaginem a frequência vibratória daquela multidão ali. Né? Nessa dúvida, nessa ansiedade, nessa querendo ver, será que é meio, será que não é? Né? Jesus, inteligentemente, lógico, né? Pega ele e se afasta. E ele vai. Conforme ele foi levado pelas mãos de alguém lá até Jesus, ele se deixa levar também e também atraído pelo magnetismo de Jesus, né? O homem segue-o, tocado pelo estranho magnetismo que se irradia do mestre. Sente-se como jamais outrora experimentara sensação igual e acompanha quase em júbilo o incomparável estranho, entregando-lhes, entregando-se-lhe tranquilamente, agora em totalidade de confiança. Então ele é atraído pelo aquele magnetismo, ele realmente teve confiança naquele homem e foi junto. Era um estranho para ele não conhecia. A sós, o amigo ergue os olhos aos céus, põe os seus dedos nos ouvidos do enfermo e toca-lhe a língua. Então ele fica. Aqui está dizendo a sós, mas eh, ele estava com seus apóstolos, né? Ele pode ter se afastado junto, a sós com os companheiros dele, não sozinho com o doente, né? Com o surdo. Então, ele, como Marcos diz no capítulo 7, diz que Jesus ergue os olhos aos céus. Então, quando ele ergue os olhos aos céus, é porque ele faz uma oração, né? Pede ao Pai.
para interceder junto àquele irmão. E por que ele faz isso também? Para aqueles seus seguidores que estavam ali, os seus apóstolos, soubessem, né? Você sabe que a gente sabe que Jesus não dava um ponto sem nó, como dizia a minha avó. Então, ele tinha também usar a oportunidade para ensinar. Então, quando eles forem fazer não vou dizer um milagre, mas as curas que eles certamente eles se proporiam a fazer mais tarde, ou já faziam ali junto a Jesus, o que é que ele ensina? Tem que se ligar ao Pai primeiro, antes de qualquer atividade, né? Tem que se manter afastado da irradiação que atrapalha ali, no caso, seria nefasto da mente, né? Do clima mental ali da multidão. Se ligar ao Pai, pedir, né? Pedir e obtereis. Lógico que só com a permissão do Pai que eles conseguiriam fazer esses milagres, vamos dizer, essas curas, né? Então ele toca, põe os dedos nos ouvidos dele, toca ali ó, a língua, Efata, diz o Rabi, abre-te. Desconhecida energia vitaliza aquele alquebrado vencido. E ele brilha pelos olhos em fulguração de felicidade. Imagina! Então, por trás das curas físicas, sempre havia um ensinamento espiritual para dar, né? Jesus sempre dava um ensinamento espiritual para todos aqueles que estariam ali no local. Então, ele diz, Efata. Por que que ele diz abre-te? Ou ele não diz ouve, fale? Vocês saberiam? Vamos pensar um pouco. Por que que isso é interpretação nossa e daqueles que eu pesquisei aqui, que foram quase todos unânimes nessa questão. Por que que Jesus fala abre-te e não fala ouça, fale? Por que que a gente tem que fazer o quê? A mensagem é de cunho espiritual. Fala, Carmen. Abrir o coração, abrir Abrir os ouvidos, ouvidos, todos os né? sentidos, né? Os sentidos, a mente, o É, coração. Abrir para tudo. sim. Abrir para as inspirações do alto. Abrir na hora de falar com Receptivo, alguém, né? para a gente. Está Não, receptivo, né? exatamente. Receptivo. Coração, porque é o sentimento, né? Nesse caso. Então, a gente tem que abrir para perceber a necessidade do outro, né? Não querer fazer coisas que não é da necessidade dele, abrir para a necessidade de falar com alguém, ou ouvir algo, ouvir com atenção, né? Ouvir Porque com o coração, né? isso, Ouvir Ana. com o coração e sentir, né? Que o outro está sentindo. Acho que é mais a visão e a espiritual, né? Não só Isso, com o olho da carne, né? exatamente. O Eu ouvido da estava querendo carne. falar algo mais além de abrir a fala, o ouvido, o olho, de acordo com as Que às curas. vezes a gente não tem essa percepção, né? As- Quando falam, né? Tem os olhos de ouvir, né? Olhos de ver, ouvidos de Olhos ouvir. de ver, e ouvidos de ouvir. Ele fala assim: Já atenção, presta atenção. Não é só é ouvir, escutar, é ouvir, né? Porque ouvir é escutar com atenção, não é isso? isso. Quando você ouve, você assimila aquilo que, né, a mensagem que está chegando.
entende, Então, quando né? ele fala abre-te, você tem é você se abrir para todas essas manifestações da bondade divina, da misericórdia divina, É. não é? E é esse tipo de ouvir, de escutar, né, no caso, que a gente tem que ter pelo outro, né? Isso, E às ouvir vezes a gente o escuta, modo de mas falar não está com o prestando outro. atenção, que Uhum. o outro está querendo te falar, né? O que você quer falar, o que você for falar também com Também. qualquer um, o jeito que você vai falar, as palavras que você vai dizer, que a gente sabe que é tudo jogado no fluido cósmico, não é? O que você vai pensar. Então, abre-te para poder absorver, para poder entender, para poder aproveitar, né? Porque às vezes as oportunidades passam e a gente nem percebe, né? Fala. Aí voltando aqui, a Amélia, ela diz assim, ele, né, o surdo, agora no caso, ex-surdo, ex-gago, né, fala, ouve e toda uma sinfonia canta no seu espírito, fazendo-o vibrar. Ele diz que ele brilha pelos olhos em fulguração de felicidade. Imagina a felicidade, ele conseguiu ouvir, ó, né? Abre e você escuta. Imagina também um cego, quando só vê, não vê nada, né? Porque está tudo escuro, abrir os olhos e conseguir enxergar. Mas ele tem que enxergar além do olho físico, exatamente. Tem que ouvir além. E Jesus chega para ele e ordena. Diz aqui a Amélia Rodrigues. Não o digas a ninguém, ordena o médico divino. Ele deu uma ordem, ele não deu um conselho e nem um toque. Ah, vê se não fala nada com ninguém, né? Aí o que que você faz? Você fala. Aí quando você ordena, Jesus ordenou, não o digas a ninguém. E o que que a Amélia diz que ele fez? Mas o homem dali saindo narra aos ouvintes deslumbrados a cura de que fora objetivo. Ele não obedeceu, não obedeceu, porque Igual como a gente, né? Igual a gente. Não conta para nós a ninguém. gente não Sabe o obedece. que que eu pensei? É assim, eu lembrei de um trabalho de cura que teve numa casa, que todos os médicos ficaram deslumbrados, inclusive eu. Aí o que que aconteceu? O trabalho não foi adiante. É mais ou menos isso daí, né? Porque era para ficar todo mundo na humildade, na simplicidade, né? Tendo certeza que Gratos, aquele né? trabalho era da espiritualidade, não nosso. Mas o que que aconteceu? Cada um pegou para si, né? E Como se fosse o bambambam do pedaço. E aí o trabalho minou. E era um trabalho belíssimo. Aí a espiritualidade da casa falou: parou, pode encerrar por aí. Ninguém está Foi isso que preparado, aconteceu. então. Foi isso não. que aconteceu. É, E é por É, aí mesmo, gente. é por aí, é né? nosso livre-arbítrio, é o nosso jeito de, né, de ser, é nosso orgulho. É, a nossa vaidade, é tudo isso. Isso. Bom, Bom, aí a Amélia dá uma pausa e faz um alerta para gente. Considerando a moderna fenomenologia mediúnica, aí, Ana, antiga na forma, pois que todos os tempos, né? Então, é de todos os tempos essa fenomenologia mediúnica, né? E odierna, quer dizer, pelos tempos atuais, né? Pelos ensinamentos por ela auridos, os mesmos interesses perturbam as atuais multidões, como no passado aquelas que acompanhavam
Jesus. Então, a Amélia nos dá um alerta que a gente presta atenção, né? Como é hoje, ainda há deslumbramentos com esses fenômenos magnéticos, aí, Ana. Ainda hoje, ainda hoje. Então, acorda, gente. Ela quer dizer, acorda, presta atenção. E ainda hoje, continua Amélia Rodrigues, conquanto ouçam a verdade, demoram-se de entendimento tardo, quais se fossem surdos, e embora falem, gaguejam diante dos compromissos superiores, demorando lamentavelmente na mesma odienta pachorra a que se acostumaram, rogando, porém, novidades, o sobrenatural, o maravilhoso, para prosseguirem no reino encantado da ilusão. Ela agora não foi romântica, ela foi bem assim, nos colocou, jogou a real, né? Jogou a real. Ainda hoje, conquanto a gente escuta a verdade, a gente estuda, a gente interpreta, ajudada pelos nossos amigos espirituais, interpreta de melhor forma as palavras de Jesus àquela época, mas ainda hoje a gente continua se demorando nesse entendimento. É tardio, né? Como se a gente fosse surdo, como se a gente não fosse mudo, que a gente gagueja, né? Como o gago, né? Por isso que ele diz que ele é o representante da humanidade terrena, né? Porque ainda hoje somos assim, né? Que ficamos demorando-se lamentavelmente numa pachorra, numa preguiça, numa inércia. Apesar de Jesus já ter trazido isso para a gente, é um puxãozão nas duas orelhas, né? Não foi uma orelha só, não, nas duas. E ele, erguendo os olhos, proferiu: Efata, o surdo e gago, reconhecido, saiu a narrar de que fora instrumento, iniciando de logo a própria e indispensável renovação. Ele saiu a contar para todo mundo, mas ele não parou, ele não estagnou, ele aproveitou a oportunidade. Eu acho que foi por isso também que Jesus o chamou no cantinho, né? Ele deve ter conversado, sei lá, é viagem. Ele deve ter conversado com ele no cantinho lá. Vê se aproveita a oportunidade, né? Não é com essas palavras, a gente sabe. E se melhore. Vamos ver. E Jesus. E o gago, ex-gago, ex-surdo, como ela diz aqui, iniciou logo a própria indispensável renovação. Ele aproveitou mesmo, né? Ele aproveitou. Aí eu trouxe também um texto para complementar o estudo de Emmanuel, que está em dois lugares. Está no Reformador de 1964, dezembro, e também está no livro Bênção de Paz, pelo título Ouçamos Também. Eu vou compartilhar aqui a página. Vocês estão vendo? Tá muito Sim, pequeno, né? sim, estamos sim. É um pouco pequeno, né? Deixa eu tirar aqui a imagem da gente. E dessa vez, porque eu fiquei com medo da outra vez, botei um espaço muito pequeno aqui e não estava enxergando. É aqui embaixo que a gente aumenta, não é? Aumenta aí embaixo, empurra um pouquinho para a direita. Ui, demais. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. É só ajeitar a régua. Puxa a régua aí embaixo, ó.
Tem uma reguinha aí embaixo, preta, cinza. Isso, tá ótimo. Tá Tá, bom o tamanho para vocês estão vendo bem? tá ótimo, tá No bom, tá bom. celular também? Mas no celular eu não sei. Mas aí teria que aumentar um pouquinho lá e andar com a régua. Para mim tá ótimo. Então Então, tá bom. É, Emmanuel, tá? Palavras de Emmanuel. Anota aí no livro Bênção de Paz. O título é Ouçamos também. Então, ele pega também esse versículo 34 do capítulo 7 de Marcos. Depois, erguendo os olhos ao céu, Jesus disse. Aí está escrito, ó, Efatá, viu? Mas a pronúncia correta é Efata, que quer dizer abre-te. A pronúncia correta de acordo com as pesquisas, né, gente? E peraí que eu tô colocando o dedinho aqui, mas eu tô com... Ih, subi, desci. A palavra do Cristo ao surdo e gago intimava-lhe as faculdades do espírito a se abrirem para a vida. Quantos de nós precisamos hoje consagrar atenção ao divino apelo? Quantos problemas nos cruciam a alma por trancá-la às sendas libertadoras que a experiência oferece? Encerrados quase sempre no poço do eu, nada mais lobrigamos que a sombra das ilusões a que nos afazemos, esbanjando tempo e força em lamentáveis reclamações. O Senhor nos solicita de cerrar passagens no mundo íntimo, a fim de que os dons inefáveis da espiritualidade superior nos enriqueçam de alegria e de luz. Necessário verificar se carregamos sentimentos e raciocínios, olhos e ouvidos, lábios e mãos fechados ao entendimento e ao serviço. Indispensável abrir o coração à bondade, o cérebro à compreensão, a existência ao trabalho, o passo ao bem, o verbo à fraternidade. Não só isso. Imperioso abrir igualmente o livro edificante ao estudo, a bolsa à beneficência, a capacidade à cooperação e o caminho à hospitalidade. Agora ele vem com uma coisa linda. O sol, para sustentar o mundo, pede horizontes abertos. Diante do enfermo de espírito, encarcerado em si próprio, disse Jesus: abre-te. Saibamos acolher a advertência sublime e, perante a luz do infinito amor de Deus, rompamos a clausura do eu e ouçamo-la também. Efata. Lindo, né? Nosso Emmanuel sempre nos puxando a orelhinha também. Foram puxamento de orelha duplo aí, de Amélia Rodrigues e de Emmanuel. Então, a gente encerra por hoje, um pouquinho antes do horário, mas esse estudo levou três estudos, né? 3 dias, foi partido em 3 partes, mas é muito. Chega assim muito para a gente, acho que é para acordar mesmo, né? É um despertamento mesmo, para a gente se abrir a tudo que a gente precisa. Não basta a gente só ter olhos de ver, olhos e ouvidos, né? Só para o mundo material. A gente tem olhos de ver, ouvidos de ouvir e abrir o coração a todas essas coisas que Emmanuel nos diz aí também, né? Abrir o caminho, abrir o coração, abrir as mãos, abrir os ouvidos, abrir os olhos. Então, vamos encerrar agradecendo sempre ao nosso Pai Celestial essa oportunidade que temos de
de nos encontrar para a gente refletir um pouquinho a cada dia. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos encerrando aqui o nosso estudo, né, da Amélia Rodrigues, sempre agradecendo a Deus, porque é sempre mais uma oportunidade. Essa mensagem nos convoca ao trabalho, né? Nos convoca a sair da inércia, nada de inércia. Temos que entrar no Roda Viva, trabalhar, trabalhar, trabalhar em prol de nós mesmos, né? E sempre tendo a oportunidade de ajudar, mas, acima de tudo, ele chama a nossa atenção para a nossa responsabilidade para nos ajudarmos. E o trabalho do bem, que é o amor em ação, né? Que é a prática da caridade, é necessário que realizemos urgentemente. Bem, vamos dar uma paradinha agora. Quando for 18h30, a gente retorna para a nossa palestra pública, tá? Que o senhor convido todos a estar aqui, porque nós vamos falar sobre o amor ao próximo, com a si mesmo, sobre a lei de amor, capítulo 11 do Evangelho, item 9. Então, falar de amor precisamos. Então, vamos participar do estudo, tá bom? Sem lembrar, sem esquecer as bênçãos que recebemos toda vez que participamos de uma palestra pública. Um beijo no coração de todos. Daqui a pouco a gente volta, gente.